O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Alargam as filactérias e ampliam as borlas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas, que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. À primeira vista, as leituras, sobretudo a primeira e o Evangelho, parecem orientar-nos para um olhar crítico sobre a hierarquia. A primeira leitura critica os sacerdotes e a segunda, o Evangelho, critica os escribas e os fariseus. Mas talvez a forma mais correta de nós olharmos para estas leituras, em vez de as utilizarmos como arma de arremesso contra aqueles que se encontram em posições de responsabilidade, é de ver que Jesus pretende chamar a atenção para uma hierarquia de verdades, uma hierarquia de práticas na nossa vivência como cristãos, no seguimento do Evangelho que ele anuncia. O que é que Jesus nos diz como sendo o essencial da nossa vida cristã? O essencial é amar a Deus e é amar o próximo. Ora, esse amar a Deus e amar o próximo não é uma realidade que se passe no interior, aqui, por exemplo, deste espaço litúrgico. É evidente que queremos bem uns aos outros, mas onde nós vivemos, no nosso dia-a-dia, esse amor profundo a Deus e aos próximos é na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, na vida da família, no interior das escolas, na nossa relação uns com os outros. E aquilo que se passa neste espaço litúrgico, nestas celebrações em que participamos, é um fortalecimento, um serviço, um apoio a essa parte importante da nossa vida. Portanto, não é como se lá fora fosse uma vida que nós levássemos de acordo com as regras do mundo e depois, ao domingo, vestimos o nosso fato de domingo e vimos aqui celebrar a nossa fé e aqui vivemos a nossa fé. É precisamente o contrário. Aqui nós vivemos uma experiência de escuta da palavra, de consciencializar a nossa relação com Jesus Cristo, mas tudo em ordem a viver isso na nossa vida cotidiana, quando saímos das portas da Igreja. Os sacerdotes, que ouvíamos criticados na primeira leitura pelo profeta Malaquias, faziam parte da tribo de Levi. A tribo de Levi, quer dizer, Levi, um dos filhos de Jacó, foi um dos principais responsáveis pelo terem enviado o irmão José para o Egito.
E, portanto, quando mais tarde é dada a bênção por Jacó aos seus filhos, Levi tem, digamos, um castigo. Levi não vai herdar território na terra prometida, não vai ter um pedaço da terra prometida como as outras tribos. Levi e os seus filhos vão rezar pelos seus irmãos. Vai ser essa a sua função. E, portanto, serão apoiados pelos outros para que possam dedicar a sua vida à oração pelos outros. Gradualmente, com o tempo, foram tornando dessa oração um lugar de privilégio, nomeadamente aqueles que eram de algumas famílias dos levitas, aqueles que foram os sumos sacerdotes e os sacerdotes de Jerusalém. E esses, então, gradualmente fizeram da sua função, que devia ser quase que um castigo, não é? Um ministério de servir e rezar pelos outros, tornou-se um lugar de domínio dos outros. Quem dizia, quem é que estava próximo ou quem é que estava distante, quem é que podia participar no culto ou quem não podia participar no culto. Qualquer coisa de semelhante vemos nos escribas e nos fariseus. Quem eram os escribas? Eram aqueles que, tendo aprendido a escrever, transcreviam as Escrituras. Prestavam um serviço à comunidade transcrevendo as Escrituras. Não era como hoje em dia, que se manda um livro para ser impresso numa tipografia. Antigamente os livros eram todos passados à mão, como sabem, portanto o escriba era aquele que transcrevia o livro para os outros poderem ler. Mas gradualmente foi-se tornando aquele que pensava que sabia mais, porque tinha escrito aquelas palavras todas, portanto conhecia as palavras todas da Escritura e podia interpretá-las para os outros. E, portanto, os escribas começaram a ser os intérpretes das palavras que eles próprios transcreviam. Os fariseus quem eram? Era um grupo de gente dedicada, que se reunia com regularidade para estudar as Escrituras. Podia ser um dos nossos grupos de estudos bíblicos, nossas equipas de casais que se reúnem para refletir, ou os nossos escuteiros que se reúnem para refletir, ou preparar, ou estudar, ou aprofundar a sua vida numa determinada forma. Mas depois, com o tempo, começam a sentir-se melhores que os outros, porque fazem parte do grupo dos escuteiros, fazem parte do grupo dos casais, fazem parte do grupo dos que estudam a Bíblia e, por isso, sabem mais sobre as coisas do que os outros. E, portanto, em vez de verem a sua função como um serviço, começam a vê-lo como uma superioridade. E este é o risco para todos nós. A segunda leitura é uma boa lição neste sentido. São Paulo, fariseu, e depois, ainda por cima, fariseu que tem a experiência de encontro com o Senhor ressuscitado e que, por isso, passa apóstolo, portanto uma categoria rara no interior da comunidade cristã primitiva. No entanto, ele diz aos Tessalonicenses, uma das primeiras comunidades que ele evangelizou: fizemo-nos pequenos no meio de vós, como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar, assim nós também, pela viva afeição que vos dedicamos, desejaríamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida. Portanto, procurou viver e partilhar a vida com os outros de uma forma humilde, ajudando-os a ver, como ele diz no final do texto: vós acolhestes a palavra pregada por mim, não como palavra humana, mas como ela é realmente palavra de Deus, ou seja, palavra para ser encarnada no dia a dia. E assim também nós reunimos aqui para celebrar a Eucaristia, a nossa união com Jesus Cristo, participar na comunhão da sua vida, do seu corpo e do seu sangue, não para que assim sejamos melhores que os outros, mas que saibamos servir melhor os outros. Sabemos que o Senhor nos ajude, individualmente e como Igreja, a prestar este serviço do Evangelho a uma humanidade que está tão carecida de se reconhecer como irmãos e irmãs em Deus, porque Deus é Pai de todos e nos deseja ver como sua família.